O caminho da infâmia de Hitler começou em seu batismo de fogo nas trincheiras da Primeira Grande Guerra. O infernal conflito o marcou, devastou a terra com novas e monstruosas armas e arrasou exércitos inteiros. É o único lugar seguro da trincheira, fora é morte certa. De uma fortaleza dotada com as maiores armas do mundo, esse é o som de um bombardeio, a pedreiras medievais transformadas em bases secretas. Adolf Hitler estava nas linhas alemãs. Mal sabia ele que um ataque surpresa se preparava ali mesmo. O subterrâneo se tornou tanto abrigo como arma. Foi por isso que a aldeia sumiu. Vamos desvendar as camadas do tempo em Cidades Ocultas. As trincheiras de Hitler. Cidades Ocultas. Cheguei! Eu sou Don Wildman e estou nas trincheiras dos arredores de Ypres, na Bélgica. Palco do fronte ocidental da Primeira Guerra Mundial, a chamada Grande Guerra, a Guerra Definitiva. Foi a guerra mais sangrenta que o mundo já viu. A Primeira Grande Guerra desfez impérios, forjou nações e matou mais de 20 milhões de pessoas e preparou o cenário para o mais desdenhado ditador, Adolf Hitler. Por milhares de anos, os maiores poderes da Europa lutaram por fronteiras, mas em 1914, os conflitos degeneraram em guerra. A Alemanha se dirigia para a França, os aliados tentavam impedi-los e se encontravam aqui, no fronte ocidental. A guerra durou 4 longos anos, ao longo de 750 quilômetros de trincheiras, que iam do Canal da Mancha até a Suíça. Mas foi este trecho de terra perto de Ypres que viu nascer 2 monstros do século XX. A Guerra Moderna e a loucura de Adolf Hitler. Sua ascensão ao poder começou na Primeira Grande Guerra, quando lutou nas trincheiras de Ypres. Encontrei o estudioso Martin King, que me levou aos subterrâneos projetados, pouco vistos, que as duas partes usaram para tentar acabar com o empate técnico da Guerra de Trincheiras. Estas são as trincheiras britânicas. São. Elas não dão a sensação de proteção. Não protegiam muito, considerando que a fortificação era de sacos de areia. A apenas 1,5 metros de profundidade, em trincheiras cavadas às pressas e com pouco ou nenhum reforço, os soldados enfrentavam armas nunca vistas, como tiros de artilharia que transformavam trincheiras em crateras. E qualquer soldado que erguesse a cabeça ficava ao alcance da ferocidade de uma nova arma, a metralhadora, uma invenção americana que atirava 50 vezes mais rapidamente do que um fuzil. E ainda havia as nuvens de gás venenoso que eram constantes. Nesse cenário de pesadelo, só havia um lugar seguro em quilômetros de distância. É um túnel. Chama-se um subtúnel. Nossa, que é isso? Leva à chamada Terra de Ninguém. Caramba! Não tem fim. Esse túnel percorre tudo, dá a volta embaixo de todo o campo de batalha. Túneis como esse, dos poucos com estrutura de concreto dentre as trincheiras aliadas, avançavam quase 30 metros na área que separava os dois lados, a chamada Terra de Ninguém. Os túneis eram usados para espionar os alemães e como refúgio temporário para os poucos que conseguiam entrar quando os bombardeios começavam. Imagina só, a 50 metros daqui, as forças alemãs estão em trincheiras acima de nós, certo? E os aliados aqui embaixo, ingleses, canadenses e outros, eles têm de inventar qualquer coisa para levar vantagem. Então, cavam esses túneis de reconhecimento para talvez poder sair das suas próprias trincheiras e obter informações, ver ou ouvir algo, qualquer coisa para conseguir ter uma vantagem.
Enquanto os aliados usavam os túneis para espionar e planejar ataques, os alemães usavam um enfoque de resistir e minar o inimigo. Sua estratégia-chave também era subterrânea. Martin me mostrou a estrutura usada para proteger os soldados alemães e que pode até ter salvado a vida do jovem Adolf Hitler. Foi aqui que o Hitler serviu primeiro. Isso mesmo. Hitler serviu no regimento da Bavária em 1914, quando era recém-chegado ao batalhão. E ele andou por estas trincheiras. Certamente. Incrível. E qual era o trabalho dele? O trabalho dele era correr pelas trincheiras, na verdade. Ele corria, era mensageiro. Entendi. Então ele levava ordens da frente de batalha para a retaguarda. Exato, era o trabalho dele. Em meio ao horror e ao caos das trincheiras, o jovem Adolf Hitler achou sua verdadeira vocação. Era exatamente disso que ele precisava. Ele tinha sido um fracasso em quase tudo o que tinha tentado e era uma espécie de fracassado. Sim. Até que chega o mês de agosto de 1914 e ele vai para o projeto von Schlieffen, onde foi alocado e se juntou ao exército. E ele se identifica. Com certeza, ele acha uma identidade. Nestas trincheiras. Aqui mesmo. Então o pessoal ficou anos aqui, Sim. a 100 metros de distância, Certo. uns bombardeando os outros. Isso mesmo. E a terra ficou arrasada. Fica. E montes de lama foram explodidos Isso pelas mesmo. bombas. E há muitas fotografias famosas de alemães pousando nessas trincheiras, segurando ratos deste tamanho, Não ratos pode ser. enormes. E havia corpos por toda parte. Exatamente. O cheiro devia ser horrível. Tanto para aliados quanto para alemães, a vida cotidiana nas trincheiras era imunda e miserável. Mas os alemães tinham uma vantagem chave. Os refugiados subterrâneos, precursores dos famosos refúgios nazistas da Segunda Guerra, que aguentavam explosões de bombas de 1 tonelada. Este é um clássico refúgio alemão do fronte, reforçado com concreto. Veja só isto. É concreto armado. Ah, sei. Em toda a extensão. Então, isto aguentou muitos É bombardeios, bem robusto, com certeza. O lugar protegia muito bem. Este é o tamanho. E sempre foi Sim, baixo, esta assim? é a altura original. E aguentou muitos bombardeios. Em alguns casos, os bombardeios podiam durar dias. Isso era um abrigo construído para aguentar bombardeios. Exato, foi feito especificamente para isso. E quantos homens cabiam neste lugar? De 45 a 50 homens. 45 homens nesta Aqui salinha? mesmo, sim. Ah, não pode ser. É o único lugar seguro da trincheira. Fora é morte certa. Então, aqui ficavam protegidos porque havia uma camada protetora de concreto. Nestes pequenos lugares, Adolf Hitler ganhou uma audiência cativa para sua propaganda incendiária. Ele teria andado ou rastejado por este abrigo onde havia mais de 40 pessoas e teria dito: ouçam todos, acabo de voltar de Berlim. E ficava enlouquecido fazendo sua pregação. Sobre as coisas que sabemos. Política, basicamente política. O companheiro constante de Hitler e seu único amigo durante a guerra foi um cachorro que afastava os ratos. Dali por diante, Hitler nunca ficou sem um cão. Seu amado pastor alemão Blonde estava com ele em Berlim quando se suicidou 30 anos depois. Apesar de sua unidade ter perdido 2/3 dos homens nas primeiras semanas da guerra, Hitler sobreviveu miraculosamente a 4 anos de luta no fronte ocidental. Ele achou mesmo que era alguém com propósito e visão e que teria seu lugar no mundo. Ele acreditava com muita força no destino e na sorte. 4 anos nas trincheiras, esquivando-se do horror das máquinas de matar, levaram Hitler a aprofundar cada vez mais seu louco e insaciável ódio pelo inimigo, enquanto 2 poderosos exércitos cavavam subterrâneos, procurando um modo de decidir a guerra mais sangrenta da história. Eu
estou no nordeste da França, a 2 horas e meia a leste de Paris, a 350 quilômetros nas trincheiras de Benwald, na região chamada Vauquois. Há 90 anos, eu estaria andando pelas ruas de uma pequena cidade de 174 pessoas. Hoje, Vauquois é conhecida como a aldeia perdida porque nada sobrou aqui, exceto uma complexa série de túneis subterrâneos. Não são esgotos, não são catacumbas, mas são mais de 15 quilômetros de túneis construídos com o único propósito de plantar minas para explodir tudo até a superfície, o que tirou a cidade do mapa para sempre. A aldeia de Vauquois ficava a cerca de 200 quilômetros de Paris e foi capturada pelos alemães em setembro de 1914. 4 anos depois, tinha desaparecido, totalmente destruída por uma terrível inovação militar, a mina terrestre. A batalha subterrânea por Vauquois começou quando os alemães cavaram abrigos nas colinas para se proteger da artilharia francesa. Os pequenos abrigos acabaram se tornando verdadeiras cidades subterrâneas, que abrigavam 2.000 soldados alemães e foram totalmente escavadas à mão. Fui ver o perito militar Demi Edra. Demi, muito prazer. Como vai? Muito prazer. Ele vai me levar aos túneis abandonados de Vauquois. Então, nós estamos em pleno campo de batalha. Com certeza. E essa terra toda ondulada é resultado de explosões. Sim, havia uma aldeia de 174 pessoas aqui. E os alemães e franceses escavaram por baixo. Sim, isso. As pessoas tiveram de evacuar a aldeia em 1914. Quando voltaram em 1918, não havia mais aldeia nenhuma. Uma versão anterior às minas que acabaram com a aldeia francesa foi usada na Guerra Civil Americana. E era basicamente um tiro de artilharia, mas disparado por espoletas. Os americanos nunca imaginaram que esses artefatos primitivos se transformariam na arma de destruição maciça de Vauquois, bombas que faziam crateras que podiam abrigar um avião jumbo. Depois de 3 anos, a destruição era tal que soldados dos dois lados colaboraram entre si para ficarem vivos. Tem uma entrada ali, né? Sim, é muito perigoso aqui. Nós temos de usar capacetes. Ah, tá legal. Vai na frente. Muito bem, vamos. Isso aqui era uma habitação? Foi restaurada ou foi achada assim? Nós encontramos exatamente assim. Não mudamos nada. E o que é isso? É uma cantina. Eles vinham aqui para comprar cartões postais ou chocolate. Ai, bati a cabeça. Impressiona esse aspecto de coisa permanente. Entendo. A habitação era segura, protegida por 10 metros de terra. Mas para lutar, os alemães tinham de sair do refúgio subindo por estas escadas. Chegavam às trincheiras em segundos, revigorados, Entendi. para combater os franceses. E isto sobe até onde? Vai dar na primeira trincheira francesa. Para terem vantagem tática, os alemães aderiram à última tecnologia em armas: as minas, que podiam usar de modo relativamente seguro. Nós vamos descer até onde? Até 50 metros. 50 metros? São 50 metros abaixo do nível Exato. da terra. Tá legal. Nível 2, vamos pro nível 3. Venha comigo, Dom. Tá bom. Não há problemas. É só muito íngreme. É, sim. Os 2 primeiros níveis do complexo de Vauquois incluíam habitações, cozinhas, hospitais e geradores. No nível mais fundo, o terceiro, que chegava à profundidade de 50 metros, túneis longos e estreitos chegavam até o lado francês da colina, com o propósito de detonarem enormes minas debaixo dos aliados. Do outro lado da colina, os franceses também cavavam suas defesas. Os franceses sabiam que não podiam atacar as trincheiras Era impossível. por cima. Certo. Tinham que ir por baixo. Sim. Então, os dois lados logo começaram a cavar túneis por baixo. Durante 3 anos, todos entendi. os dias.
Cada lado cavava mais fundo para explodir o outro por baixo. As minas que tinham de usar eram cada vez maiores, de 1 tonelada até bombas de 60 toneladas. Me diga uma coisa, então há 50 metros de terra Certo. aqui em cima, Certo. terra sólida sobre nós. Uma bomba podia destruir o que está por cima da gente? É claro. Com que frequência explodiam bombas gigantes? Nós tivemos 520 bombas em 3 anos. Ah, meu Deus do céu, mas que coisa, Quase, hein? É quase por isso, todos os dias. é por isso que a aldeia sumiu por completo. Sim. Os bombardeios aumentavam e cada lado lutava desesperadamente para ter alguma vantagem. Usavam estetoscópios, como este aqui, e escutavam os alemães. E os alemães faziam a mesma coisa. Quer dizer que todos estão aqui no escuro, Certo. todos estão aqui quietos e colocam isto e literalmente... Certo. Onde estão Escutam. eles? Sim, de cima para baixo. E por entendi. triangulação, sabiam exatamente onde eles estavam. Uma vez que um lado determinava onde o outro estava cavando, faziam de tudo para impedi-los de continuar, usando muita dinamite. Eles simplesmente explodiam Sim. minas para explodir o túnel do inimigo. Sim. E a luta aqui chegou a uma espécie de empate como no resto do fronte ocidental. Exato. Quer dizer, estão fazendo guerra de trincheiras, mas ela é subterrânea. Certo. Em 1917, uma aliança secreta havia se formado entre as duas partes. 3 anos de guerra foram terríveis para eles, franceses e alemães. E às vezes, um lado ouvia o outro e dizia: não trabalhe tanto, pare um pouco. E paravam de cavar. Eles viram a total inutilidade desse combate, afinal. Sim, eles diziam que se explodissem uma mina, seria às 7 horas da noite. Nem antes e nem depois disso. Eles avisavam o inimigo Sim. quando iam explodir minas. Certo. Esse tipo de familiaridade entre soldados inimigos enfurecia os linha dura como Adolf Hitler. Ele tinha vivido a incrível trégua da véspera do Natal de 1914, quando, por 24 horas, homens dos dois lados do fronte ocidental baixaram armas para trocar presentes e jogar futebol com o inimigo. Hitler se recusou a participar e escreveu, mais tarde, que não deveria haver acordos entre inimigos. Mas, no fim, até mesmo Hitler admitiu que a Batalha de Vauquois não fazia sentido. Na primavera de 1918, 15 mil homens haviam sido mortos em cima e embaixo da colina, sem vantagem para lado nenhum. As tropas americanas avançaram sobre Vauquois e as alemães retrocederam, deixando para trás boa quantidade de minas não explodidas. Olha só. Há 100 toneladas de dinamite não explodida debaixo da água. Eu quis ver de perto o que as armas tinham de tão horrível, a ponto de fazer um inimigo proteger o outro. 3 minas enormes foram abandonadas sem explodir neste túnel aqui. Com o tempo, o nível de água subiu e inutilizou as bombas. Não prossegui para não me arriscar a caminhar sobre munição velha. Não ia brincar com a sorte. Estavam aqui, estavam conversando um com o outro. Para Adolf Hitler, isso é o máximo da traição que um soldado alemão poderia fazer, conversar com franceses aqui embaixo. E ele viu o comando alemão ceder à pressão. E para ele, a Alemanha jamais poderia ceder. E ele carregou esse sentimento pela vida. Foi isso que praticamente começou a Segunda Guerra. A Primeira Grande Guerra foi uma luta brutal e incessante, com pouco ou nenhum ganho para qualquer lado, que derramou sangue sobre cada centímetro de solo. E quando os alemães estabeleceram no forte suas tropas no nordeste da França, aconteceu a mais longa batalha da guerra. Uma das piores da história, a Batalha de Verdun. O Forte do Haumont foi o objetivo principal, conhecido como o mais sólido forte da Europa. Era o orgulho do exército francês e quase totalmente subterrâneo. 240 quilômetros a leste de Paris, Verdun era uma cidade de importância vital no fronte ocidental.
Para os alemães, representava o obstáculo final no caminho da capital francesa. Para os franceses, era o último bastião. 400.000 homens morreram aqui, e Adolf Hitler foi ferido em um ataque perto do rio Somme. Ele acreditava que os companheiros tinham sido traídos por seus líderes, corruptos e incompetentes, e nada o impedira de trazer uma nova ordem à Alemanha e ao mundo. As ferozes batalhas que alimentaram o ódio profundo de Hitler se concentraram sobre um alvo-chave, o Forte Douaumont, e utilizaram as armas mais destrutivas que o mundo já tinha visto. Eu estou indo me encontrar com Julian Coquet, que concordou em me levar para dentro do forte, onde centenas e até milhares de homens se refugiaram da fúria da batalha na superfície. Vamos entrar aqui? É, por aqui mesmo. É uma entrada imponente. Por favor. É uma grande fortaleza, né? São 3 quilômetros de túneis. Não diga. Olha só isto. É lindo. Que mecanismo é esse? É uma torre de canhão. O grande canhão de 155 milímetros, mais 2 canhões de 75 milímetros e 3 metralhadoras defendiam o forte. Com quase 3 quilômetros de túneis e salas, o forte foi considerado inexpugnável, graças a uma construção revolucionária. Muros de alvenaria de 90 centímetros de espessura, cobertos com mais de 90 centímetros de areia e reforçados por 2,5 metros de concreto, tudo sob 3 metros de terra. O resultado final foi um abrigo denso e a prova de bombas de mais de 7 metros de espessura, encimados por canhões enormes. É como Fort Knox, com poder de fogo. Olha só essa coisa. Morcegos. Tem morcegos aqui, né? É, são morcegos. Olha só que enorme peça de artilharia. Este é o canhão que apontava para fora. Sim, você está na parte de trás. O canhão tinha um alcance de 6 quilômetros e podia atirar 3 bombas de 40 quilos por minuto. Os homens da infantaria, no campo de batalha, nunca tinham visto um poder de fogo como esse. Olha só este cano. Ele é do canhão de 155 milímetros que estava instalado aqui nesta base. Ele tornava este forte tão especial e é por ele que os alemães cobiçavam este lugar. Mas em 1916, os alemães se dirigiam a Verdun, apoiados por armas ainda mais devastadoras do que o canhão de Douaumont. O lança-chamas, usado aqui em larga escala pela primeira vez, era uma monstruosidade portátil que podia lançar fogo a 80 metros de distância e queimar as vítimas vivas. Pior ainda era um canhão de 420 milímetros, apelidado Big Bertha. Tinha um alcance de 14 quilômetros, já havia destruído 3 cidades-fortaleza dos aliados e estava a caminho de Douaumont. Os franceses decidiram sacrificar o forte e a colossal fortaleza caiu em mãos alemãs sem que fosse disparado um único tiro. O forte foi tomado pelos alemães em fevereiro de 1916. Então eles mesmos podiam usar este canhão. Mas não puderam, porque parece que os franceses o sabotaram antes de saírem do forte. Sei. Apesar de não poderem usar um canhão francês, os alemães fizeram bom uso do Forte Douaumont. Que lugar incrível. Abrigando até 3.000 soldados, um hospital de campo e guardando vastos estoques de munição. Olha só isso. Isso aqui é uma cama grande. Sim, é grande. É para 2 na parte superior e 2 na inferior. Então era para 4. 4 pessoas em cada um. Quer dizer então que eles podiam se sentir protegidos aqui dentro. Apelidaram o forte de Tio Douaumont. Tio Douaumont. Tio Douaumont. Eles tinham consciência de que podiam estar lá fora nas trincheiras, mas estavam bem protegidos aqui. Sorte deles. Determinados a recuperar seu forte e a honra nacional, os franceses lançaram assaltos terrestres com artilharia pesada, mas não tiveram resultado prático. Quantas pessoas morreram? Na batalha inteira, 300.000 soldados, franceses e alemães. Em junho de 1916, os aliados começaram um ataque enganoso perto do rio Somme,
onde o soldado raso Adolf Hitler foi seriamente ferido e mandado de volta à Alemanha para tratamento. Mas a batalha, conhecida como a Máquina de Moer Carne de Verdun, se prolongou por mais 6 meses. Quantas bombas caíam por dia aqui? Cerca de 2.000 por dia. Nossa, 2.000 bombas? Isso dá... por minuto, eu nem sei, é constante. E houve dias de lançarem 10.000 bombas no fronte. Durante 300 dias, e como era viver aqui? Quando a bomba explodia no forte, as paredes tremiam. Partes da alvenaria caíam sobre os soldados. O bombardeio era constante, né? Sim, constante, pelos franceses. Uma bomba a cada 30 segundos. Ah, meu Deus. Nos primeiros 10 meses de batalha, os franceses deram 60 milhões de tiros de artilharia. Você vai fazer o som dos bombardeios aqui. De uma bomba média explodindo no forte. Tá. Nossa, é muito alto. E ele continua. Imagine 2.000, 10.000 bombas em um dia. Muitos soldados ficaram loucos aqui dentro. Loucos? Sim, eles se mataram. Não podiam suportar o barulho e o horror à sua volta. Você está falando de distúrbio mental pelo choque? Choque de guerra. Começou a ser estudado na Primeira Guerra. Era uma doença que ninguém tinha visto antes e que ninguém entendia. Os sintomas iam da insônia e ansiedade a esgotamento nervoso e grotescos esgares faciais. Muitos ridicularizavam as vítimas, acusando-as de fracas e covardes. Enquanto os homens tentavam sobreviver, o próprio forte dava sinais de fadiga. Estamos a 15 metros sob o solo, o primeiro nível do forte. E olha aqui em cima. Estalactites. São resultado de infiltrações por milhares de pequenas rachaduras causadas por milhares de bombas que caíam aqui todos os dias. Após 2 meses de bombardeios, os ocupantes alemães passaram por algo devastador. Houve um incêndio numa cozinha perto do estoque de tiros do canhão francês desativado. Houve uma explosão terrível que matou 800 homens. Quero mostrar uma coisa. Aqui nesse poço de ventilação, parece haver um capacete alemão. Ah, um capacete alemão. Tô vendo. Como é que ele chegou ali? Parece que com a explosão, o capacete com cabeça e tudo foi mandado para lá. E ainda tem um crânio naquele capacete. Achamos que sim. Que coisa estranha. Finalmente, depois de 8 meses de carnificina, os franceses usaram uma nova arma contra o forte. Um canhão de 400 milímetros que atirava bombas de 1 tonelada a 1.400 quilômetros por hora. Voltaram ao forte para usar essa arma, esse canhão de 400 milímetros. O maior calibre do exército francês. E os alemães entenderam que não poderiam defender o forte contra esse tipo de artilharia. Não, porque uma das bombas atingiu um depósito de munições do forte. E os alemães tiveram de evacuar. Foi uma grande vitória francesa e um renascimento. Para o exército francês e para a população. E isso os animou até o fim da guerra, Sim, até o fim da guerra. E começou aqui, no Forte do Haumont. Começou aqui. No início de 1917, a guerra já durava havia 2 anos e meio. E os aliados estavam enfraquecidos. As sangrentas batalhas de Somme e Verdun haviam dizimado suas fileiras e minado sua moral. Quando surgiu um plano, uma maneira de acabar com a guerra com um só golpe no fronte alemão. Mas os estrategistas precisavam de um modo de fazer os alemães recuarem antes da grande ofensiva. E inventaram um ataque de surpresa pelos subterrâneos. Após 2 anos de um sangrento embate, as forças francesas acumularam secretamente tropas na região de Champagne, no trecho sul da linha de frente alemã, chamada de linha Hindenburg. No trecho norte da linha, o cabo Adolf Hitler estava estacionado como mensageiro, ignorando completamente o enganoso ataque que os ingleses preparavam por dentro dos subterrâneos.
Os ingleses escolheram lançar seu ataque a partir da cidade medieval de Arras, uma cidade com um segredo muito antigo. Eu estou indo até o maior sistema subterrâneo construído pelo exército britânico. É um sistema grande e permitiu que os aliados reconquistassem mais território inimigo num só dia do que tinham conseguido em anos. Esta cidade toda está interligada com antigos subterrâneos que os ingleses usaram para fins militares. Vou ver um arqueólogo local que vai me levar lá para baixo. Alan? Sim? Oi, eu sou o Dom. Alan Jacques e seus colegas procuravam uma pedreira medieval quando descobriram uma rede de cavernas, que teve um papel vital e secreto em tempos mais recentes. Então, esta é uma das praças principais de Arras. É isso mesmo. E há uma rede secreta de túneis por baixo da cidade. É uma grande rede. Posso Nossa. mostrar? É por aqui? Tudo bem, por aqui. Vem. Tá bom. Oi. Vem. Dá licença. Oi. Bom, acabamos de chegar da rua e num restaurante em funcionamento e vamos... Vamos descer Vamos até descer. o porão. Nossa, mas o que é isso? Descemos um andar e vamos descer o outro. Olha só. A que profundidade estamos? 12 metros. 12 metros, são 3 andares. Nossa, é incrível. Bom, é uma entrada para os túneis. E deste porão, digamos, é possível chegar à primeira linha alemã. São 3 quilômetros a leste da cidade. Descemos 4 níveis através do porão de um restaurante moderno, depois de uma adega medieval. E chegamos a uma pedreira do século XV. Na Primeira Grande Guerra, quando os aliados descobriram estes túneis, inventaram um plano brilhante. Interligar as pedreiras cavando uma rede de túneis por onde pudesse passar um exército inteiro, diretamente no fronte alemão, evitando a terra de ninguém na superfície. Isso aqui não é aberto ao público, é? Não, o lugar é muito perigoso, mas eu vou mostrar para você. Tem coisas ruindo, né? Isso. Tá bom. Muito legal, hein? Então tudo isso foi escavado? Foi sim. Olha só. É incrível. A que profundidade estamos? A 20 metros. 20 metros são Isso. 6 andares. Para transformar antigas pedreiras em uma rede de túneis, sem que houvesse desmoronamentos, os britânicos recorreram a escavadores peritos. Entre eles, maores da Nova Zelândia, o país mais longínquo do Império Britânico. Aqui está escrito... Entrada para Blenheim. É Onde isso fica? mesmo. É uma cidade da Nova Zelândia. Os neozelandeses marcaram os lugares para poderem se movimentar de um túnel para outro. É básico. Depois de 6 meses, os escavadores tinham construído uma rede de 20 quilômetros de túneis que atravessava a terra de ninguém e chegava perto da linha de fogo do fronte alemão. Enquanto Hitler fazia discursos sobre sua política e estratégia militar, milhares de tropas aliadas estavam debaixo dele, planejando seu contra-ataque de surpresa pelos túneis. Chegaram a 10 metros da linha de frente. A ideia era surgirem em frente aos alemães. É. E tudo foi feito secretamente, sem que ninguém desconfiasse. Certamente. Escondidos pela escuridão, os britânicos começaram a agrupar tropas nas pedreiras. Por 8 dias antes da batalha, 24 mil soldados se esconderam aqui. Os túneis se tornaram acampamentos militares completamente funcionais e as tropas deixaram suas marcas. Impressionante. É uma cruz. Ah, olha só. Eles escavaram cruzes nas paredes. É, isso mesmo. Um rosto de mulher e aqui um desenho do Carlitos. Isso. Eles tinham tudo no acampamento, até tratamento médico. Tinham uma central de abastecimento de água que era bombeada pelos túneis e ficaram aqui em abril de 1917, tomando banho. Depois dessa preparação,
de meses de escavação, depois de acumular provisões e trazer os soldados para cá, chegou o dia do ataque. 24 mil homens teriam de sair em várias ondas. Como eles saíram daqui? Aqui. Passaram por aqui. É a escada para sair, né? É um caminho direto para o inferno. Nossa, que escadaria enorme. É sim. Incrível. Olha só isso, quer dizer, imagine. Há milhares de degraus. E havia um inglês em cada degrau esperando para atacar. O pessoal ficou alinhado aqui, com mochilas nas costas, com suas armas, capacetes e munição e com suas esperanças e orações. Quer dizer, ninguém sabia como era o fim da escadaria. Ninguém sabia se os alemães estavam esperando. O detalhe dessa história toda é que o próprio Adolf Hitler estava nas linhas alemãs estacionado por perto. Mal sabia ele que havia um plano de ataque surpresa em andamento, bem debaixo dele. E os soldados subiam por esta escada. Os britânicos, um depois do outro. Vamos, 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 vamos! Que cena incrível! Os soldados britânicos iam invadir as trincheiras. E vejam o que acharam aqui. Uma porta de aço. Esta aqui e mais outra. E ali, a porta para o inferno. E para as trincheiras. Logo ali. A saída está fechada hoje em dia. Mas isso dava diretamente nas trincheiras, na terra de ninguém. No inferno. Em poucos dias, as tropas aliadas estavam mais de 12 quilômetros em território alemão. Foi um brilhante sucesso tático. Mas, como muitas vitórias da Primeira Grande Guerra, ela não durou. No conjunto, a linha Hindenburg aguentou. Os alemães continuaram a lutar e a guerra se arrastou. Após todo o banho de sangue, a preparação, a escavação, o resultado foi pífio. No fim, o que aconteceu foi que os alemães retomaram seu território novamente. Foi como o resto da Primeira Grande Guerra. O resultado dessa operação toda foi simplesmente nada. Além dos 8,5 milhões de homens que morreram nos campos de batalha da Primeira Grande Guerra, houve 21 milhões de feridos. Os que sobreviveram ao inferno da guerra mudaram para sempre. Adolf Hitler, então com 29 anos, saiu da desgastante experiência das batalhas com ainda mais ódio do inimigo. E isso aumentou a raiva e o ressentimento que o levaram a se tornar o maior monstro do século XX. Eu vou até a cripta de uma igreja medieval que serviu de pronto-socorro para alemães no começo da guerra, quando as baixas já ultrapassavam qualquer expectativa. Os mortos se amontoavam, mas os feridos eram tratados e mandados imediatamente de volta para o fronte, inclusive um soldado alemão de olhos grandes com ódio mortal pelo inimigo. A cidade de Messine, Bélgica, fica a 10 quilômetros de Ypres. Hoje tem uma população de menos de 1.000 pessoas. Mas a cidade assistiu à morte de 10 mil homens em um só ataque na Primeira Grande Guerra. No total, a luta ao redor de Ypres durou a guerra toda e houve mais de 850 mil mortos. Olá, como vai? Encontrei o arqueólogo de batalhas Frank Boston. Nossa, que igreja imponente. Na igreja de São Nicolau. É uma igreja medieval. Cuja cripta se tornou um posto de primeiros socorros do fronte, logo no começo da guerra. Era parte de uma abadia. Foi destruída na Primeira Guerra, mas inteiramente reconstruída. Então o Hitler esteve aqui? Sim, logo no começo da guerra, em 1914 ou 15. E há uma lembrança original, não na igreja, mas abaixo dela. Ah, tá.
Isto aqui era a cripta da antiga abadia. Na Primeira Grande Guerra, os alemães a ocuparam em 1914 e usaram como posto de comando e primeiros socorros. Tá, e qual era a distância daqui até a linha de frente? O fronte era naquela direção, a 800 ou 900 metros. E eles traziam os feridos para cá e aqui recebiam os primeiros socorros. Em outubro de 1914, a Alemanha mandou a Ypres o 16º Batalhão de Infantaria da Bavária, o de Adolf Hitler, na esperança de reforçar o front e fazer cair os aliados. Os dois lados achavam que a batalha estaria terminada no Natal daquele ano. Mas as forças francesas e inglesas resistiram. Os dois lados pararam de progredir e tiveram de se adaptar a um longo e sangrento embate. Como podem ter errado tanto no escopo dessa guerra? As duas partes se acharam muito fortes e também, olhe só, para você ter uma ideia, as guerras napoleônicas duravam algumas horas e as campanhas poucas semanas. Então eles pensaram na guerra em termos de século XIX. Mas nos 4 anos de guerra foram empregadas armas mais fortes e mortais do que nunca. Metralhadoras que decepavam membros, gás mostarda que deixava a pessoa em carne viva e lança-chamas. As baixas aumentaram tanto que aliados e alemães faziam de qualquer subterrâneo disponível, como porões e criptas, um local improvisado de atendimento médico. A cripta aguentou até o fim da guerra. A igreja foi destruída, mas a cripta ficou... E a cripta ficou protegida pelas pedras da igreja que ruiu. As pedras ficaram por cima e então elas deram um bom abrigo. A igreja protegeu a cripta. É isso mesmo. Em 1915, quando Hitler foi ferido na Batalha de Messine, esta cripta virou um pronto-socorro, o único lugar seguro em quilômetros. Em novembro de 1915, ele levou um tiro no braço. Bem, não foi muito grave, mas, digamos, exigia cuidados. E acredita-se que esse fato tenha acontecido bem aqui nessa cripta. Aqui. É o que todo mundo acredita que aconteceu. Da parte dele, você acha que foi um ato de heroísmo? Sim, porque os soldados franceses abriram fogo e ele pulou na frente de um oficial que era seu superior. E o salvou, mas foi ferido aqui no braço e por isso ganhou a Cruz de Ferro de 2ª classe. O equivalente de Nosso Coração Púrpura. Sim, deve ser. Ferido em batalha. Isso. A Cruz de Ferro era uma distinção nascida em 1813, quando a Alemanha era o reino da Prússia. Receber a Cruz de Ferro foi um momento decisivo na vida do jovem Adolf Hitler. Receber um prêmio por uma batalha deve ter dado um sentido de pertinência e força a esse lobo solitário. Sim, com certeza. No fim da guerra, Hitler tinha recebido 6 medalhas de honra. Uma delas quando um ataque a gás o deixou temporariamente cego. No fim da guerra, ele ficou amargurado pela derrota de seus líderes e ardia em ódio pelos seus inimigos. Sua medalha mais importante foi entregue a ele por um oficial judeu. Aos olhos de Hitler, um insulto suplementar. Mas foi a Cruz de Ferro, recebida por serviços prestados aqui em Messine, que ele usaria com orgulho durante a Segunda Guerra. Aqui embaixo, neste espaço pequeno e contido, o jovem Adolf Hitler, ferido, foi trazido. E pelo ferimento ele recebeu a Cruz de Ferro. E foi um momento decisivo em sua jovem vida. Porque ele se sentiu oficialmente parte do exército alemão mais do que nunca. Ele se sentiu parte da mãe pátria. Da pátria que ele adotou. Mas quando Hitler voltou para casa e a guerra terminou, ele achou a mãe pátria em péssimas condições. As pessoas passavam fome nas ruas e comiam lixo para sobreviver. O país estava falido e o futuro parecia sombrio. O povo alemão estava desesperado por um líder forte, um homem com visão de futuro. E o encontrou. No final do século IV, numerosos ataques bárbaros envenenaram